Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom, segundou! E é onde a gente tá aqui, ainda vendo os detalhes do cabelo, meu Deus do céu. Que bom ter vocês aqui comigo nessa live segunda-feira, para falar de um tema assim, meu Deus, será que o inimigo chegou ou foi Deus que saiu? Muito forte. Quero convidar todos vocês que estiverem entrando agora ao vivo ou na sequência no meu canal, deixa seu like, curte, corre agora, se inscreve no meu canal, Esperança de Crescer SP, e vamos juntos gerar esperança através da palavra de Deus, amém? Mais importante de tudo é a gente saber que nós não fazemos nada sozinhos, né? Nós sempre fazemos junto com algumas pessoas, junto com a nossa família. Nós estamos sempre fazendo alguma coisa junto com alguém, né? Que bom ter vocês aqui. Eu só estou lançando uns convites aqui para que as pessoas venham nos ajudar, amém? Nessa noite. Você que está ao vivo, você pode dar seu boa noite. Thalita, Deus abençoe você, seja muito bem-vinda. Eu lembro de você, faz um tempinho que eu não te vejo por aqui. Deus abençoe sua vida, espero que Deus pegue você aí na sua casa, que Deus fale profundamente, amém? Ao seu coração, ao coração da sua família, e que bom nós estarmos aqui. Já nós vamos orar, então se você precisa de oração, você já pode colocar aí no chat, preciso de oração, amém? Paz para minha amiga Fernanda, espero que ela esteja bem, lá de Recife, é uma benção, está sempre nos ajudando, e eu creio que Deus chegou primeiro nessa questão que ela tem que aí resolver, amém? Deus abençoe você, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? E que nós possamos, em nome de Jesus, né? Hoje adorar, e o que é o evangelho, né? Não tem nada a ver o evangelho ser alguma coisa de religiosidade. Tem a ver com alguma entrega, uma grande entrega na nossa vida, né? E para a gente conseguir entregar alguma coisa, nós temos que prestar bastante atenção o que nós estamos, aleluia, fazendo na nossa caminhada. Porque às vezes a gente fica indignado. Quantas vezes eu fiquei indignada? Ah, mas Senhor, foi o Senhor que falou, por que, né? Eu tô passando por isso, se foi o Senhor que falou, que foi o Senhor que deu essa direção. Às vezes nós queremos ser Deus, colocar Deus no meio do nosso percurso, a gente acha que nós estamos certos, porque verdadeiramente o Senhor disse e as coisas não estão exatamente como nós gostaríamos que estivesse, então a gente acha que Deus não está no controle. E por quê, né? Será que o inimigo chegou? Será que foi o inimigo? Ou será que foi Deus que saiu? Porque às vezes as nossas atitudes, né? A gente vai ver isso na palavra de Deus, uma palavra super conhecida, né? Uma palavra que teve até filme. E aí nós vamos ver isso na palavra de Deus, que muitas das vezes é a gente que se ilude com as coisas desse mundo, né? A gente se ilude com os pratos, com as coisas, e aí Deus sai. Não é o inimigo que chega, é Deus sai. A gente permite Deus sair da nossa vida diante de algumas circunstâncias. Então quero que você fique aí, que você seja extremamente abençoado, abençoada por Deus. Um evangelho, todo mundo, quem já me conhece de perto, sabe que o meu evangelho traz conhecimento, né? Não é um evangelho de alienação que, vai ficar tudo bem, parece que o evangelho é mágica, parece que tudo acontece numa forma de mágica. Não acontece, né, de uma forma de mágica, né? Acontece com muita luta, com muito sacrifício. Quem teve no meu stories hoje viu que eu postei um videozinho do meu pastor. Se não tiver luta, corre, porque Deus não tá no negócio, tem que ter luta, né? E quando eu tava aqui me arrumando, o Senhor tava falando comigo, não foi por acaso mesmo, viu, irmã? Fica aí que já, né, muitas pessoas têm alcançado a graça. Eu creio que você vai alcançar a sua nessa noite em nome de Jesus, amém? Tava pensando, e aí quando Deus me deu esse tema, eu tava até ouvindo uma ministração, porque eu me alimento muito, né? E aí eu tava ouvindo uma ministração acho que foi até do meu pastor mesmo, tava ouvindo aí,
eu peguei essa chave, né? Será que o inimigo chegou ou foi Deus que saiu, né? Porque muitas das vezes nós culpamos, né, as pessoas pelas coisas que nós estamos passando, pela dor que está acuando dentro do nosso coração. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos, meu Pai do céu, o que é que está acontecendo? O porquê que isso está acontecendo? Nós temos que parar, refletir, saber exatamente o que é que está acontecendo na nossa vida, amém? Eu deixei para orar junto, né? Geralmente eu apresento a live sozinha e depois a paz, Elias, Deus abençoe sua vida. Thalita, eu creio que Deus vai fazer algo na sua vida hoje em nome de Jesus, amém? Não porque eu tô aqui, mas por causa da palavra de Deus, o espiritual vai começar a trabalhar, né? Posso sentir a presença, aleluia, de Deus, né? E Deus vai trazer resposta para você, irmão. Fica aí, creia somente, amém? Eu queria louvar a Deus, né? Por tudo, né? Por tudo que Deus tem feito, depois de tanta humilhação, depois de tantas coisas, eu posso ver a mão de Deus em alguma área da minha vida, né? E domingo eu tentei ir para a igreja, né? Mas o carro dele quebrou bem na rua da igreja. Olha como o Satanás é sujo. E aí eu de tarde eu fui orar, fui buscar a Deus, né, e falar pro Senhor, e o Senhor me trouxe uma revelação, eu falei, amém, Senhor, mas está repreendido em nome de Jesus. O Senhor disse, eu cuidei de vocês, para que o prejuízo não fosse maior, né, e eu creio em nome de Jesus, né, que o Senhor, Ele trabalha para que neles esperam. E sábado a gente teve uma reciclagem na igreja, teve um curso, né, que é para quem trabalha na igreja. E eu quero contar isso não por mim, né? Para que a gente possa glorificar a Deus e para que você que está aí do outro lado, às vezes você tem vergonha, às vezes o Senhor manda você falar alguma coisa, o Senhor manda você dizer alguma coisa, você se acha pequeno, você acha que não é para você, né, aconselhar. Ai, mas a pessoa é um morador de rua, né? Glória a Deus que eu já passei por essa fase também, de evangelizar morador de rua, as pessoas dentro do ônibus, né? Eu nunca me esqueço como Deus usava eu dentro dos ônibus. Meu Deus do céu, era uma coisa assim extraordinária. Usava eu no metrô em São Paulo e eu falava, Senhor, aí teve um dia que eu cheguei lá pro meu pastor, era outro pastor, eu falei, pastor Joiadas, o povo vai achar que eu sou doida. Ele disse, não, é o seu chamado, é o que Deus tem preparado para você. E um dia desse, não me lembro, na minha escala, né, glória a Deus, porque eu ministro, mas sou serva de Deus, amo servir a Deus, amo ser serva do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor tem feito eu passar é para entender o tamanho do meu chamado. Nossa, eu tinha certeza que eu ia para um caminho, o Senhor me puxou um pouquinho para trás e disse, filha, eu tenho um caminho melhor para você. Por isso eu estou dando estrutura para quem te sustenta, porque eu vou guiar você pelo caminho. E louvado seja Deus, igreja, louvado seja Deus quando Deus vem com uma resposta para o nosso coração, quando nós estamos com aquele problema, com aquela situação, que nós olhamos para o lado, louvado seja Deus, Senhor, o que eu vou fazer? E por esses dias, aleluia, eu tenho aquietado o meu coração, eu tenho falado, Senhor, mas o Senhor está trocando toda uma rota, né? E eu não falei nada para ninguém, e eu fiquei assim, louvado seja Deus, orando ao Senhor, e o Senhor disse para mim, filha, eu vou fazer assim. Aí foi que hoje veio uma resposta, eu falei, Senhor, é isso? Ele disse, eu falei, louvado seja Deus, né, porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso. E aí na saída na igreja sábado, né, que no domingo eu não consegui chegar, né, mas depois eu entendi, mas o inimigo se levanta para cair, mas sábado foi uma bênção. E a menina veio correndo, eu esqueci o nome dela, é uma princesa, uma menina nova. E ela estava na mesma escala que eu olhava para aquela menina no mesmo corredor. E eu olhava para ela, daqui a pouco o Espírito Santo começou a me ministrar.
E aí eu falei, não, eu vou abraçar ela. Quantas pessoas estão ao teu redor e você acha que a sua dor é maior e que você não consegue abraçar? Aquele dia eu não estava bem, eu estava preocupado com as contas, eu estava preocupado com o que tinha que fazer, e eu, louvado seja Deus, que toda vez que eu estou muito preocupada, eu quero ir para o monte, eu quero ir para a igreja, eu quero fazer. E quando chega lá, o Senhor me torna instrumento nas mãos dele. Sabe por quê? Deus vai te usar quebrado. Deus vai te usar quebrada. Deus não vai te usar quando tiver tudo bem, quando você estiver feliz, quando as coisas... Ai, meu Deus, não deixa Deus sair. Porque se você deixar Deus sair, o inimigo vai chegar e ele vai te capotar. Ele vai dar pirueta. Você tem que permanecer ali, ó, sangrando. Ai, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. E eu lembro que aquela menina, né, eu abracei ela e o Senhor falou com ela, não desista, levanta a tua cabeça, vai dar tudo certo, né? E eu sei lá que Deus me usou ali para ministrar, entrei em mistério, né, ali com ela, e o Senhor me usou ali. E quando foi sábado, veio o testemunho, ela disse, irmã, quando o pastor estava ministrando, eu lembrei de você. Aquele dia eu estava por um fio. Eu só soube falar, louvado seja Deus, toda honra seja dada a Deus, aleluia. E por isso eu não desisti. Hoje eu estou na mídias, eu estou servindo ao Senhor do jeito que eu coisa, mas eu ia desistir naquele dia. E Deus usou a sua boca. Então a primeira labra suia, a primeira coisa que eu quero deixar como maná, como uma janta para nós espiritual nessa noite, é sobre você não deixar Deus sair, é sobre você ser instrumento no meio da sua dor, no meio da dificuldade, sabe? No meio daquilo que esteja faltando, em nome de Jesus, né? No meio da situação que não é bem o que você queria, mas você tem que confiar em Deus. Ainda que Deus hoje vai trazer uma grande lição para nós, mas Ele tem grandes vitórias para a nossa vida, para a nossa história. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você pode agradecer o cheiro, aleluia, o poder de Deus, que Ele vai começar agora através da oração. Ele vai começar agora a nos alimentar. Ele vai começar agora a dar direção para nós. Eu fico pensando, eu falo, Senhor, louvado seja Deus que ainda eu não mereço, mas Senhor, não existe coisa melhor do que você tá esperando. O que eu faço? E o Senhor dizer para você assim, filha, faz dessa maneira, filha, faz desse jeito. E eu fico feliz, né? Agora existe um preço muito grande de disciplina, de oração, né? Mas não é uma oração bitolada, né? É uma oração de amor, de misericórdia, né? É uma oração, aleluia, uma oração de entrega. Essa noite, quando a gente for orar agora, nós vamos orar agora. Se entrega para Deus. Peça para Deus te ensinar o caminho, o que é que você tem que fazer. Muitas das vezes, eu mesmo tenho muita dificuldade, ainda estou aprendendo bastante. Né? Quando Deus manda a gente calar, eu já não quero calar, eu já quero logo falar, eu já quero, né? Mas Deus manda calar. Existe vitórias, nossa, que só vai vir quando a gente aprender a calar, quando a gente verdadeiramente deixar as coisas na mão do Senhor, quando a gente olhar e disser assim, Senhor, ô papai, toma essa dor, toma essa indignação, ai Senhor, me ensina a ser melhor, Senhor, me ensina, Senhor, eu estou precisando ser melhor para mim mesmo, Pai. Muitas das vezes eu tô tão insatisfeita com o outro, mas eu tô precisando me entender, aleluia, por dentro, aleluia. Senhor, me ensina, Pai. Não deixa o inimigo chegar. Me ensina a repreender em nome de Jesus. Me ensina a ter autoridade. E é tudo que você tem que fazer nessa noite. Você não tá aí por acaso. Você está aí porque esses dias tem sido luta, tem sido sofrido, tem buscado resposta de um lado, do outro, e você não entende porque as coisas parece que estão piorando, devem melhorar. Mas o Senhor hoje Ele tem resposta para nós, aleluia. Glória a Deus, Senhor seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar, porque Deus Ele tem um grande maná para nós nessa noite.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma teu lugar nessa noite. Espírito Santo, aqui é teu lugar. Fala conosco. Senhor, em nome de Jesus. Me faz instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Que seja uma noite, Senhor, impactante. Que seja uma noite, Senhor, que nós possamos, Senhor, perdoar. Que nós possamos adorar. Senhor, nos ensina, papai, nos ensina. Nos ensina a ouvir a tua voz, nos ensina a orar, nos ensina a depender de ti. Às vezes queremos, Senhor, fazer do nosso jeito, mas, Senhor, nos ensina a depender de ti, porque verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, lábia suia na casa. Verdadeiramente, Senhor, lábia suia na suia na casa. Verdadeiramente, Senhor, precisamos depender de ti, precisamos crer. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda nessa noite, Senhor, nos ajuda na nossa semana. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos capacita. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Eu consagro essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Eu espero que você esteja na sua casa, sentindo a tamanha presença de Deus. O Espírito Santo toma conta, lábia suia, na brasa tão grande do meu ser. E ele ainda diz, olha, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou criando um caminho. Eu estou criando um caminho mais leve, um caminho mais sofrido. Porque eu preciso de ti, aleluia, eu preciso. Eu preciso de ti ajudando as pessoas. Eu preciso de ti na minha graça. Eu preciso de ti ajudando lá naquela casa onde eu coloquei você. A lábia suia, na brasa. Quem sabe você esteja perguntando para Deus hoje, mas Senhor, já está no meio do ano, Senhor, mas Senhor, o que eu vou fazer? E talvez o Senhor esteja dizendo para você, aleluia, nessa noite que descansa, descansa. É melhor descansar, mas não é descansar sem fazer nada, é descansar orando, é descansar jejuando, é descansar adorando, é descansar indo à casa do Senhor e dizendo, Senhor, olha, eu cheguei até aqui porque eu creio, porque, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-me. Muitos de nós perecemos, deixamos, será que isso tudo é o diabo? Não, muitas das vezes é você. Você que deixou o inimigo chegar, você que foi frouxo, você foi frouxa, você vacilou. Você vacilou. Porque quando nós temos uma vida espiritual ativa, nós sabemos que nós não podemos vacilar como Sansão vacilou. Não, as paixões desse mundo não pode tomar o lugar de Deus na minha e na sua vida. Porque as pessoas nos abandonam, nos traem, mas Jesus não. Jesus permanece para todo sempre, cuidando das nossas feridas. Então tenha responsabilidade, aleluia, com aquilo que o Senhor, aleluia, colocou nas tuas mãos, colocou no teu coração para você fazer. E muitas das vezes você está dizendo assim, olha, parece ser coisa da minha cabeça. Não é o próprio Deus te chamando a atenção, o próprio Deus chamando você, aleluia, para a responsabilidade que é o chamado que Ele colocou nas tuas mãos. Muitas das vezes, o tema da nossa live, o inimigo chegou ou foi Deus que foi embora? Ou foi você que vacilou? Ou foi você que deu muito espaço, né? Porque quantos de nós damos desculpa para Deus? Quantos de nós dizemos para Deus que nós não temos tempo de responder um chamado, que nós não temos tempo de orar, de ir à casa de Deus? A qual seria a primeira coisa que nós deveríamos fazer constantemente no meio da nossa guerra? E não se engane, quando Deus entregar aquilo que é teu, você deve, aleluia, fazer ainda mais, você deve adorar ainda mais, porque existe dor que só passa, aleluia, com o Espírito, só passa ali com o Espírito Santo, derramando a presença humana dele. Muitos podem dizer, eu já fiz isso, eu já fui aquilo. Para de querer as coisas fáceis, não vai ser fácil nem para mim, nem para você. Eu tenho falado ao Senhor, foram 7 anos da minha página, e quando ela foi hackeada, Jesus, que dor foi aquela?
que coisa que me deu, que coisa, mas eu continuei dizendo para o Senhor, olha, eu estou desanimada, porque eu poderia já estar fazendo tantas coisas, mas Senhor, em nome de Jesus, eu vou continuar, porque no meio dessa dor, no meio dessa decepção, o Senhor se faz presente. Por quê? Porque no meio da decepção nós queremos largar Deus, se Ele é o único que pode curar, se Ele é o único que pode salvar a gente das nossas dores, Ele é o único que pode criar um caminho para nós pagarmos as nossas dívidas, Ele é o único que pode realizar o sonho, o desejo do nosso coração, aleluia, da glória, aleluia, da glória, porque Deus quer nos amar dessa forma hoje. A mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos, e ela foi no mago, ela foi lá não sei na onde, no feiticeiro, nada resolveu. Ela precisou entender sobre aquele que resolve. Será que o inimigo chegou, foi Deus que saiu? Será que você vacilou? Ai, e não falo de um modo de julgamento, glória a Deus, quando nós vacilamos. Glória a Deus quando nós vacilamos, porque podemos nos arrepender e voltar para casa como o filho pródigo, voltar para casa e dizer, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos faz levantar. O inimigo está dizendo que não vai dar, e o Senhor, aleluia, bate a sentença e diz, eu vou fazer. E você não pode dar mole, porque senão o inimigo faz ruaça. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que glorificar. Quantas vezes eu já entrei aqui triste, arrebentada, humilhada, mas o Senhor disse para mim, entra lá e faz a minha vontade. Aleluia. Quantas vezes, centenas, milhares de vezes. Hoje eu estava organizando as lives, eu tenho mais de 300 lives, né, escrita no notebook. Aí eu estava procurando uma dissertação para me poder organizar a semana, essa semana para outra, porque a minha família tem aniversariante em junho muito, então eu preciso saber mais ou menos o que eu vou fazer. Gente, é muita pregação. E eu disse, Senhor, com certeza tudo é teu, porque eu não tenho capacidade de fazer tudo isso aí, né? A gente precisa reconhecer que somos frágeis, que somos pequenos. Muitos de nós estamos com problema com o ego, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu vou resolver dessa forma. Vai perder a batalha, irmão, vai perder, porque eu tenho ganhado batalhas em silêncio. Às vezes vontade de torcer, eu falo não, o Espírito Santo fala, não faz. E um dia desse eu fiz e não deu certo. Mas é porque a gente é carnudo, né? Carnuda. A gente quer fazer do nosso jeito, amém? Então que você nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu tô ouvindo Deus aqui, Ele tá trocando a palavra agora, nesse momento. Glória a Deus por isso, que nós possamos ouvir a voz de Deus, amém? E Senhor vai falar conosco do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E assim, ai, não deixa Deus sair, né? Não deixa Deus sair, não deixa Deus você ficar fraquinho com Deus, porque aí o inimigo vai chegar e vai falar, olha, aqui é meu domínio, né? Aqui é eu que faço, é eu que não. Quando você tá com Deus, né? Que você começa na sua dor orar, que você cria dependência de Deus. Quando o inimigo vem, ele não acha espaço. Quando o inimigo vem, ele perde a batalha. E muitos, às vezes, falam assim pra mim, Eliana, mas é a enfermidade, como se o Jesus não pudesse curar a enfermidade, como se Deus fosse limitado, amém? A curar. Eu tinha preparado uma palavra completamente diferente, né? Eu tô olhando aqui no outro celular, mas eu creio que Deus, ele precisa curar pessoas nessa noite. E a cura que Deus vai derramar, ela é espiritual. Existem pessoas que estão ao vivo aí, que há muito tempo estão engessadas, porque não consegue ir adiante com a vida espiritual e não entende que as outras coisas não estão dando certo porque a espiritual, ela não está encaixada como na vontade de Deus, está encaixada como eu consigo levar.
Então não deve ser como você consegue levar. Você consegue entender? Dá glória. Renato, Deus abençoe. Rogério, a Ana, que honra. E então você precisa entender isso. Se eu levar a minha vida como eu quero, eu tenho que aguentar as consequências. Se eu levar a vida como Jesus quer, aí a história é outra. Aí eu vou ter o respaldo de Deus na minha vida. Amém? Você pode dar glória a Deus? Eu vou levar a palavra que Deus mudou agora, Mateus 9, versículo 20. Eu creio nisso, creio muito. Está escrito assim: eis que uma mulher que havia 12 anos padecia do fluxo de sangue, né? Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu não tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo, disse: tende ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Jesus, chegando à casa daquele principal, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse: retire-se daqui, a menina não está morta, mas dorme. Amém? São duas palavras, né? O poder da doença e a morte. Esse é o tema para nós. Nós temos que entender que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Vamos falar primeiro da vida espiritual, né? Eu fico imaginando essa mulher padecendo 12 anos. Quando de nós estamos caminhando mais de 12, mais de 15, né? Tá fazendo as contas da minha caminhada com Deus, 21 anos, né? Mas glória a Deus que eu posso ver os frutos depois de 20 anos servindo a Deus. E às vezes a pessoa começa ontem, ela quer colher. Missionária, ora para mim hoje, a semana que vem ela já quer que Deus entregue para ela o que ela quer. E não funciona dessa forma, né? Jesus, ele trabalha conosco como se fosse um atletismo. Nós precisamos se preparar para correr. E aí depois que a gente começa a correr, nós podemos ter lesões. Nós podemos ter enfermidade, podemos quebrar um osso, podemos ter que ter o tempo de recuperação, né, dessa quebra de osso até que nós chegamos lá para pegar medalha, né? Se você realmente decidiu pegar a tua medalha, então se prepare para viver algo diferente. E esse algo diferente não tem nada a ver com facilidade, com coisas que estão caindo do céu. Tem a ver com um grande propósito. Essa mulher, ela, quando você estuda essa palavra, ela mostra que essa mulher, ela foi em vários lugares, né? Ela foi em médico, mas os médicos dessa época aqui, muitos eram feiticeiros, muitos eram adivinhadores, né? Mas nada resolveu. Deixa eu falar algo aqui que Deus coloca no meu coração. Muitos de nós, às vezes, estamos caminhando com Deus e achamos que está demorando muito aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa história. Está demorando muito. E aí a gente começa a querer criar metodologias. A gente quer uma cartomante. Aí a gente vai numa macumbinha para ver o que a mulher vai falar lá, para ver se vai dar certo. E quando você faz isso, você tira Deus. E aí o inimigo, ele chega te iludindo, ele chega falando para você que você vai chegar sem preparo. E que você vai ser curada sem preparo. Se você vai ser curado sem preparo. E o evangelho não existe isso. Então toma cuidado. Às vezes a nossa atitude de procurar uma coisa que não agrada a Deus, de fazer algo que não agrada ao Senhor, pode, em nome de Jesus, trazer para você a presença do inimigo, as farsas, as ilusões do inimigo. Isso pode vir através da boca de alguém da sua família, um amigo no trabalho, dizendo para você: olha, vai ficar tudo bem, você não se esforça, você não ora, você não vai à igreja, você não faz nada, e você verdadeiramente acredita que vai ficar tudo bem. Não, se você não fizer como Deus quer, não vai ficar tudo bem. É isso que nós precisamos entender. Essa mulher, ela começa a padecer 12 anos. Então são 12 anos que essa mulher, ela tirou Deus, ou ela não conhecia Deus e deixou
que a feitiçaria, que o inimigo, de todas as formas, iludisse ela, né? Você imagina, a gente menstrua há 4 dias, já não aguenta mais, 4 dias, eu já fico desesperada, 4, 5 dias menstruando. Você imagina eu sangrando 1 mês, 2, 1 ano, 12 anos, você imagina a disposição dessa mulher, o quanto ela estava acabada, né? O quanto as coisas não estavam funcionando ali, meu Deus do céu, ela não tinha marido, imagina se ela tivesse marido, como é que ela ia ter relação com o marido dela? Então são várias coisas que acontecem aqui, né? Nessa passagem, no que Deus está falando para nós hoje, né? Mas quando essa mulher, ela entende que Jesus é a única coisa que pode curar, é o único ser, o único sobrenatural, o único poder que pode curar, ela se esforça, ela vai atrás. Enquanto de nós precisamos, aleluia, fazer isso, se esforçar, ir atrás da presença de Deus. Estamos agarrados na doença, estamos agarrados no problema, estamos ali presos naquela situação de desgraça, porque parece que é só aquilo ali, né? Que é a solução. Parece que nos tornamos vítimas dos nossos problemas, a qual e Deus está do lado ali, olhando para mim, para você, e dizendo, olha, me busca, me adora, que primeiro eu vou derramar a paz sobre você. Primeiro eu vou fazer você entender que no meio dessa guerra eu sou Deus, aleluia. E depois eu vou fazer você entender que você precisa se esforçar, você precisa me procurar, você precisa me adorar, você precisa dizer, aleluia, eu sou Deus. Você precisa dizer isso para Deus. Só o Senhor é Deus, você precisa reconhecer a soberania de Deus, porque assim, o inimigo chegou ou foi Deus que saiu? Às vezes nós deixamos o tempo tomar conta de tudo na nossa vida, e aí Deus sai, nós acordamos, dormimos, às vezes passamos por humilhação, Deus tira, passamos por privação, Deus dá, passamos por circunstância que dizemos, Senhor, seria humanamente impossível nós sairmos daqui. E aí, com certeza, aleluia, Deus foi lá e tirou. E nós não voltamos na casa do Pai, não oramos, né? E eu quero até compartilhar algo pessoal, né? Eu tava pensando, aí hoje eu quis terminar de organizar muitas coisas, né? E tudo guiada pelo Espírito Santo, porque eu tô querendo dele, eu tô querendo fazer a vontade dele, eu tô querendo que ele disse pra mim, filha, eu só tô trocando a rota, mas eu vou te honrar. Eu falei, tá bom, e eu fui fazer um monte de coisas, né? Desliguei o celular praticamente hoje, quase que o dia inteiro. E aí Deus falou algo no meu coração e eu fiquei muito alegre, mas ele só veio falar algo agora à noite, agora quando eu tava me arrumando ele veio trazer a resposta para mim. Mas de manhã eu dobrei o joelho no meu quarto e disse, Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu preciso que o Senhor traga para mim uma resposta, porque Senhor, se eu for por esse caminho, o Senhor vai estar lá, é a Sua vontade. Mas, Senhor, o que eu devo ou não fazer? Senhor, me ajuda. Eu preciso honrar os meus compromissos. Eu preciso criar uma solução, né? Diante desse presentão que o Senhor tem me dado, né? E assim, Deus falou comigo. E eu fico muito feliz. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. No meio dessa doença, no meio desse problema da vida financeira, para de dar ouvido àquilo que as pessoas estão falando. Para. Um fala uma coisa, outro fala outra, sua cabeça fica piradinha, você não sabe nem o que faz. E tudo que você precisa fazer é orar, é entender. É ser simples. É ser simples na presença de Deus. Seja simples. Seja amável. Seja uma pessoa tolerante. Eu já ministrei essa palavra não sei quantas mil vezes na minha vida, né, ministerial. Mas uma coisa é impactante para mim nela, né? Quando a Bíblia diz que 12 anos essa mulher padecia de um fluxo de sangue, só que chegou por detrás dele e tocou na sua orla, né? Na orla da sua roupa, tocou. E o que nós devemos fazer no dia de hoje? Tocar. Vamos tocar num louvor, vamos tocar numa adoração.
Ai, missionária, mas eu não tô aguentando, missionária Eliana, essa dor, esse problema. Vamos tocar na orla, vamos tocar. Vamos tocar para que a cura chegue, para que os papéis saiam, para que o dinheiro chegue, para que essa causa na justiça saia, para que pague todas as dívidas. Vamos tocar, vamos continuar orando, vamos continuar crendo. Ah, mas o inimigo ele só tenta, mas quem vai dar a vitória é Jesus. É Ele que vai dar a vitória em nome de Jesus, amém? E assim, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus, continue te consolando hoje, mas te trazendo para você uma sabedoria muito grande. Não deixe Deus sair, porque se você deixar, o inimigo vai chegar e ele vai fazer você desacreditar, ele vai fazer você se perder, ele vai fazer você agir pela carne. Enquanto Deus manda você calar, você vai abrir a boca. Quando Deus manda você esperar, você vai querer ir resolver o problema do seu jeito e da sua forma. Não, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue nos ajudando. E quando eu continuo olhando para essa palavra, aleluia, a palavra de Deus no versículo 21 diz: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Jesus voltando, vendo, e disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé, aleluia, te salvou, aleluia. E imediatamente essa mulher ficou curada, ficou sã. Então, começa a trazer para você a responsabilidade da tua vitória, a responsabilidade de o tanto que você tem que correr atrás, o tanto que você tem que orar, o tanto que você tem que adorar, porque foi a fé dessa mulher que salvou. E eu creio em nome de Jesus que o extraordinário vai acontecer, que o Senhor ele responderá ao desejo do meu coração, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Que você possa, em nome de Jesus, aleluia, ficar com Jesus nessa noite. Ficar de uma maneira especial. E que você crê que a sua semana ela vai ser diferente. Porque o Espírito Santo de Deus te responde que tá tudo bem. Mesmo que as coisas estejam acontecendo, não deixa o inimigo chegar. Não deixa Deus sair, porque senão o inimigo vai fazer ruaça. Mas missionário, eu só choro, eu não tenho ânimo para nada. Continue orando. Se você não conseguir orar, hoje nós temos no YouTube. Continue orando, continue adorando. Continue buscando a Deus, porque Ele vai responder. Eu tô aqui para dizer que é verdade. Aleluia, para dizer que Ele responde em nome de Jesus. Para dizer, aleluia, em nome de Jesus, que Ele faz em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua história. Estamos chegando no final. Todo mundo sabe que eu sou muito objetiva, né, ao ministrar. E é só para deixar, aleluia, aquela porção. O inimigo chegou, Deus saiu, né? Então, tenha responsabilidade com a sua vitória. Se torne um atleta de Jesus. Se torne uma pessoa disposta a lutar por você mesmo. Quem sabe você tem até que deixar algumas pessoas de lado, deixar algumas coisas para lá e dizer: olha, chegou minha vez de ser feliz, eu vou ser feliz, seja que Deus quiser. Eu vou entregar tudo na mão de Deus e eu vou trabalhar e eu vou correr atrás e eu vou fazer, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua semana, que você, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, 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 venha buscar a Deus de uma maneira extraordinária em nome de Jesus, amém? Eu quero pedir para vocês que ainda não se inscreveu no meu canal lá no YouTube, digita lá Esperança de Crescer SP, procura aqui no grupo que em algum lugar deve ter, né? Esperança de Crescer SP, se inscreve no canal, nos ajude a gerar esperança para quem precisa, amém? Eu tô tentando lembrar de um compromisso, mas eu acho que eu não tenho não. Quarta-feira a gente vai estar ao vivo, tá? Semana que vem que vai ser um pouco complicado, né? Eu acho que eu não vou estar na segunda, mas na quarta sim, tá bom? Por questão familiares, amém? A gente vai estar junto ali com a família na segunda-feira, então eu não vou ter como fazer isso, a live, tá? Mas que você possa se alimentar no meu canal. Meu canal tem mais de 300 ministrações lá, amém?
Tudo de Jesus, Jesus que Deus, louvado seja Deus por isso, amém? Quero falar para você, se você deseja no teu coração ofertar, que você também procure aí nas redes sociais, Esperança de Crescer SP@gmail, ou entre em contato comigo para que a gente possa passar para você a chave, mas faça de coração, faça porque, olha, eu senti, porque eu quero, porque eu vou semear. Eu vou semear aqui nesse ministério para que Deus possa, aleluia, em nome de Jesus, abençoar. E para que outras famílias sejam abençoadas em nome de Jesus, amém? Lembrando vocês que se Jesus não voltar, semana que vem, quarta-feira, estou no meu canal essa semana com certeza. E semana que vem não, eu acredito que não vai dar nem segunda nem quarta. Mas louvado seja Deus, eu vou estar informando vocês sobre as redes sociais. Lembrando que eu estou em todas as redes sociais, Esperança de Crescer SP, Facebook, Instagram, YouTube, Esperança de Crescer SP, tá bom? E lembrando que também eu estou me preparando para arrumar meus dentes, e aí junho, eu creio em nome de Jesus, na segunda quinzena, provavelmente eu já não vou mais conseguir fazer live, porque eu vou estar com a boca cortadinha, tá bom? Eu creio, eu tô orando e vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, sua família, não deixa Deus sair, bota o inimigo para correr e tenha certeza em nome de Jesus que Deus ele está com você. Lembre-se que essa mulher precisou agir, lembre-se que a gente não pode vacilar, porque Sansão, Nazireu, né? Ele tinha uma profecia sobre a vida dele, mas ele quis dar ousadia para Dalila. Ele achou que ele podia enganar a Dalila e não contar o segredo, até um dia que ele contou o segredo, né? Os filisteus cortaram o cabelo dele e ele perdeu todo o poder, e o povo de Israel perde a guerra, e até que isso se recupere, foi uma luta muito grande. Então tome cuidado, não deixa Deus sair, não deixa. Não importa o que aconteça, sempre busque a Deus, porque senão o inimigo chega, ele te engana, ele te lubridia e você nem percebe. Então é melhor vigiar, certas coisas eu não vou, certas coisas eu não vou fazer, eu vou ficar aqui na direção de Deus, amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar hoje fortemente pela Thalita que está aí, Rogério, filho dele, todos os filhos dele, as filhas, neto, o neto, né, que ele tem um neto, Elias, a Simone, amém? Vamos orar em nome de Jesus, amém? Quero orar pela Márcia também, do Pet, o marido dela, as filhas, o genro, pela Dona Isilda também, a família dela, pela Gil, a família dela, ela vai ser vovó, a filhinha dela tá toda feliz, toda bobona. Quero orar a Deus por grandes coisas que Ele tem feito, grandes livramentos que Ele tem me dado, pela minha saúde, pela minha garganta que tá melhor, muito melhor. Mesmo assim ainda vou tomar um chá agora à noite. Mas assim, em nome de Jesus, obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Eu te espero aqui, tá? Daqui 15 dias, na próxima segunda eu não vou estar, mas eu te espero aqui pra gente falar da palavra de Deus. E se você louva, tem vontade de entrar comigo aqui ao vivo, pode me chamar também, que você pode estar louvando aqui comigo, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus, já deu o nosso horário. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Nós não merecemos, mas o Senhor foi poderoso. Eu tinha preparado uma coisa totalmente diferente, mas o Senhor quis dessa forma. Eu creio que pessoas vão ser alcançadas, libertas, curadas, em nome de Jesus, Pai, tudo para a glória do Teu nome. Senhor, também quero pedir pela vida do meu pastor Diego, do meu pastor Carlos, eu amo a vida deles. Ah, Senhor, continua abençoando eles, em nome de Jesus, protege a Juju, a Leila. Senhor, é o povo que está ali na frente daquela igreja, Pai, em nome de Jesus, toma conta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Me leva debaixo da Tua graça amanhã, Pai, que os anjos acampem ao meu redor às 7 horas da manhã. Traz de volta, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente a vida do Cacá. Que ele tenha um verdadeiro encontro com Deus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida e sua história. Que
que sua semana seja maravilhosamente assim, abençoada por Deus. E quando você se sentir em dificuldade, lembre-se que você tem que só tocar nas vestes do Senhor. Desconecta de tudo, fecha a porta do teu quarto, vai falar com Deus, porque com certeza Deus trará o consolo necessário para você, para sua casa, para sua família. E entenda uma coisa, você não nasceu para sofrer, para de falar isso. Você nasceu para vencer. Você só precisa encaixar a sua vida na vontade de Deus. E aí vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Beijo no teu coração. Se Jesus não voltar, semana que vem, daqui 15 dias, a gente vai estar aqui para falar do amor de Deus. Corre pro meu canal que quarta-feira às 21 horas, eu tô ao vivaço lá. Esperança de Crescer SP. Beijo no teu coração.